agradecer o convite de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho mais de toda essa trajetória espiritual que a gente tem vivenciado no decorrer de todos esses dias. Obrigado, pastor Ed, né, por nos dar acesso e liberdade de poder compartilhar do amor de Jesus através desse podcast. Então você conhece a Hannah Vitória, já fica atento aí. Você que não conhece, fica mais atento ainda para você estar conhecendo um pouco dessa mulher de Deus, né? Aqui que para quem conhece sabe o quanto Deus a usa, o quanto seu coração queima aí por vidas, por missões. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho da história dela. Amém? Eu sou suspeito para falar, porque já conheço há algum tempo e vejo o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida também. Mas não esqueça, curte aí esse podcast, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, o máximo de pessoas que você puder alcançar, porque o testemunho dela pode alcançar a vida de pessoas que possam estar passando por um momento parecido ou também tem essa sede por Jesus e vai abençoar mais vidas em nome de Jesus. Então compartilha, se inscreve já no canal, aciona o sininho para não perder nada. Esse é um canal feito para você. Sempre tem uma palavra de Deus para a tua vida, nossos cultos online e os podcasts todos os dias que você não pode deixar de estar aí assistindo, porque está sendo muito edificante. E certamente sempre tem uma palavra de encontro aí para você. Amém? Eu quero lançar aqui a nossa abertura e logo depois da abertura nós começamos. É isso aí, voltamos aí. E missionária Hannah, a gente quer conhecer um pouco, não da missionária, mas da Hannah em si, assim, o começo, né? Porque toda pessoa cristã, assim, tem uma trajetória na presença de Deus e muitas vezes não é fácil, né? Passamos por várias circunstâncias nas nossas vidas, né? E a gente, às vezes as pessoas olham, é novinha, né? Carinha de menina, mas tem uma história aí, tem as suas marcas, tem o seu testemunho, né? Aquilo que Deus tem feito, né, na sua vida. Eu que já conheço um pouco da sua trajetória, aí Deus ele já tem feito muitas coisas, né? Mas aí a gente quer conhecer um pouco mais, assim, da sua vida, do seu testemunho, aquilo que Deus colocar no seu coração para você estar abrindo aí para nossas vidas nessa noite. Glória a Deus. Então, pessoal, eu me chamo Hannah Vitória, né? Hoje eu faço parte do Ministério MCT, que é a Missão Confins da Terra, que é pastoreado pelo pastor Leite, pela pastora Cíntia. E tenho 22 anos de idade, não nasci no lar cristão, pastor, não nasci no lar cristão. O Senhor, ele me chamou para uma grande obra com 11 anos de idade, né? Mas firmada mesmo, com 14 anos de idade, né? No decorrer de toda essa caminhada, o Senhor ele tem nos despertado, né, a vivenciar algo extraordinário diante da presença dele. E no decorrer de todo esse percurso da minha vida, do meu ministério, da minha trajetória espiritual, eu pude entender um pouquinho mais sobre esse chamado, né? Porque quando nós somos jovens, adolescentes na realidade, quando nós somos adolescentes, a gente muitas vezes olha assim, a vida é muito passageira para mim, perder a vida dentro de uma igreja. Então a maioria dos adolescentes pensam dessa forma. Só que quando o Senhor ele me chamou com 11 anos de idade, pastor, uma skatista. Skatista, eu achava de uma skate. skatista, né? A menina que amava andar de skate, amava participar de todos os esportes que você imagina. E não queria muita coisa com a igreja, estava no auge ali da adolescência, né? E quando o Senhor ele me chamou, ele pediu para que eu viesse renunciar a muita coisa pelo chamado que havia de ser abordado sobre a minha vida. E não, como eu avisei, não nasci num lar cristão, minha família não veio de um lar cristão, mas a minha mãe,
ela sempre foi muito temente ao Senhor, né? Mesmo não sendo cristã, ela sempre entendia o ministério, ela entendia o que Deus tinha para fazer na minha vida, né? Nasci com um probleminha chamado disritmia cerebral, né? Que não tem cura, é incurável. E a minha mãe, ela se tornou cristã através dessa doença, porque ela teve que passar todo um processo ali de, como é que eu posso dizer, oração, sabe? Ela aprendeu a orar, aprendeu a pagar um preço árduo para que Deus viesse curar a filha dela que havia nascido com essa doença. E eu lembro que a minha mãe contando essa história para mim, até hoje ela chora contando essa história, e ela disse, essa menina, ela é um milagre, porque, pastor, se o senhor pesquisar sobre essa doença, ela é definitivamente uma doença sem cura, onde atinge o sistema cerebral completo, sistema nervoso central completo, né? E graças a Deus minha mãe fez um grande propósito com Deus de jejum e oração, sem saber orar, sem saber jejuar. Ela entrou numa igreja, né, aqui na cidade de Manaus, e ensinaram ela a pagar um determinado preço. Tomava remédio controlado, era aquela criança que, se não tomasse o remédio, infelizmente tinha ataques epiléticos, só para você ter noção disso. Mas também, quando não tomava, a questão quando tomava, eu ficava mais tranquila, mas eu não conseguia acordar direito, sabe? Minha mãe, ela falava que eu dormia e não queria mais acordar, porque o remédio era tão forte, que ali ela fez um propósito com Deus. Ela disse, Senhor, eu não quero mais dar esse remédio a ela, que o Senhor possa entrar com a cura. Isso é um testemunho que pouquíssimo eu conto em lugares que eu vou, né? Acho que a maioria que me conhece não conhece testemunho de quando eu nasci, somente os mais próximos mesmo. E foi quando ela fez um grande propósito com Deus, né? E foi quando Deus ensinou para ela um pouquinho mais sobre o que Ele tinha para fazer na minha vida. E no decorrer, eu tinha os meus 2 anos de idade, quando a minha mãe iniciou um propósito com Deus. E uma determinada manhã, pastor Ed, eu lembro que ela me contando, né? Eu estava na janela da minha casa. Ela disse que era um quarto, minha mãe morava na casa dos familiares dela, mas tinha um quarto que era dela. E ali estava toda a casa dela dentro daquele quarto. Eu nasci, meus pais se separaram, né? Sou filho de pais separados. E era uma vida definitivamente desestruturada, onde Deus falou assim, eu vou investir essa menina. É uma vida sem resultado nenhum, onde Deus pode falar assim, eu posso ver algo diferente, eu posso fazer alguma coisa sobre a vida dela. E eu lembro que a minha mãe, fazendo propósito com Deus, ela fez um desafio, e ela disse, Senhor, se eu não der, acontece isso, mas se eu der também acontece isso, então eu vou parar de dar. E seja feita a sua vontade. Eu lembro como se fosse hoje, ela me contando essa história. Ela parou de me dar, passou 3 dias eu em ataque dentro de casa. E foi quando, uma determinada manhã desses dias, ela acordou e eu estava na janela de casa. Na janela do quarto dela. Quando eu olho, ela fala que eu fiquei parada na janela daquele quarto, olhando para cima, assim, aquela luz sobre a janela ali, né? E eu ali, ela disse que depois daquele momento que eu parado, olhando para cima, uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, foi aonde ela disse que depois daquele dia, ela viu uma cura, ela viu algo diferenciado, ela disse, a minha filha foi curada. E até hoje, a minha mãe, ela dá esse testemunho, onde ela vai, ela é uma intercessora fiel do meu ministério, onde eu não podia iniciar esse podcast sem contar isso, né, que tinha tudo para dar errado, e quando o Senhor ele entra, ele faz o errado se tornar um certo na presença dele. Então já tua vida já começou com um milagre aí, com um testemunho de milagre aí forte, né? Essa doença é uma doença que ela... O que acontece, assim? Ela, como eu havia dito, ela atinge, né, o nosso sistema nervoso central, onde a criança ela começa a ter reações de desmaios, reações, dores de cabeça constantemente. A criança fica definitivamente agressiva, é uma criança definitivamente agitada, né? E tem ataques epiléticos também, convulsões. Então, era, como eu havia dito, era tudo para dar errado, tudo para dar errado. Eu lembro que a minha mãe contando isso para mim, ela disse que era tão agitada, pastor, que nem parece, mas ela falou que era tão agitada, tão agitada. Então, quem olha hoje, né? Sona Ana quietinha, calminha, assim, só no púlpito mesmo, aquela agitada. Mesmo.
eu era tão agitada que ela falou que eu peguei, olha só. Havia uma opressão tão grande sobre aquela criança, sabe? Que era eu. Havia uma opressão tão grande, eu digo isso, que era presença demoníacas, infelizmente. Sim. E acabava ali que ela falou que eu peguei uma certa vez, era aquelas televisão de caixa, sabe? Aquelas televisão pequenininha. Acho que é mais ou menos desse tamanho, assim, aquelas que a gente colocava em cima da geladeira para assistir. E ela falou que com 3 anos de idade eu peguei aquela televisão e simplesmente joguei aquela televisão de cima da cômoda para o chão, com raiva. Joguei, assim, definitivamente, Nossa. aquela TV no chão. E ela não entendia o motivo dessa agressividade, ela não entendia o porquê de tudo aquilo. Mas hoje eu consigo compreender que o inimigo das nossas almas, ele já queria deturpar o caminho desde o início. E eu lembro também que são vários fatores, são várias coisas relacionadas, né? Tive uma fratura no meu joelho esquerdo, justamente porque eu era muito quieta. Para não dizer o contrário. Não dizer o contrário. Fiz uma cirurgia, porque peguei um tumor nesse meu joelho esquerdo. Então já começou um negócio turbulento, onde Deus disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Desde o ventre, já foi um processo bem turbulento, onde a minha mãe, ela tinha não porque ela queria, mas essa habilidade ela não tinha. Então ela conta isso chorando, esse testemunho. Às vezes eu dou uma oportunidade para ela, quando eu vou pegar, antes de eu iniciar a pregação, ela falar sobre isso. E antes de eu nascer, ela já não queria, porque ela não tinha verba para sustentar. Sim. Como eu vou sustentar essa menina? Então eu sou um projeto falido que Deus falou assim, eu vou investir e eu faço um projeto que vai valer a pena. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, você tinha tudo para dar errado, você era um projeto falido. Você era um projeto que não era para dar certo. E Deus olhou e disse assim, não, pera, é um projeto falido para você, mas para mim tem algum valor. É incrível, né? Quando Deus, a gente olha, aos olhos humanos, ele é especialista em pegar pessoas que não são, para confundir as que são, né? Como você falou, você viveu um milagre. Eu acho assim que Deus, quando ele faz um milagre nas nossas vidas, ele marca a nossa história, né? Ele falando, isso aqui é meu, é um milagre. Até o último dia da vida dela, ela vai falar de mim, ela vai pregar, ela vai viver milagres, ela vai orar por milagres. E isso, na tua vida hoje, eu tenho certeza que você vive esse ministério, né? Glória a Deus. Então, é interessante porque Deus, quando ele nos marca, a nossa trajetória toda é do lado dele. Mas tipo, por outro lado, o inimigo também... Isso mesmo. Tem várias investidas, né? Tem um momento assim que eu acredito na vida de um pai ou de uma mãe que não está firme nos caminhos do Senhor, mas olha assim... Isso aqui, o que está acontecendo? Essa criança aqui, ela tem alguma coisa. A realidade é porque quanto maior é o propósito de Deus na sua vida, maior é a fúria do inimigo para paralisar você. Então eu tenho o costume de dizer para a minha geração hoje que tem jovens que são muita potência no reino dos céus. Mas da mesma forma que eles são potência no reino de Deus, o inimigo também quer usá-los para ser potência no mundo. Então é por isso que tem jovens que não conseguem aguentar o processo, porque Deus sabe que tem sobre a vida deles um grande projeto, mas o inimigo luta tanto para paralisar e a gente acaba não tendo esse discernimento. Sim. E a gente acaba cedendo à astúcia do adversário, pastor. É porque o mundo ele é mais atraente, né? Com certeza. E certamente a juventude ela é muito atraída por isso, né? Porque para viver, como você falou, para viver uma vida com Deus, isso exige uma renúncia, uma entrega, e a renúncia é diária, porque todo dia tem um louvor do Thales Alberto que fala, todo dia o pecado vem, me chama, né? A proposta vem, me chama, né? Mas eu escolho Deus. Então todos os dias a vida do jovem é assim, tem que escolher Deus todos os dias, ainda mais quando não é casado, ainda mais quando vive aí a sua juventude aí, as pessoas, muitas vezes as famílias, muitas vezes a família já cansei de ver, casou tão novo, porque tem que aproveitar a vida como? Senão é na presença de Deus, né? Então, até muitas vezes dentro da igreja a gente vê isso, né? Tem jovens que eu aconselho assim, quer casar cedo, irmão?
é assim, assim, assim. Sim. Mas é a melhor escolha que você pode ter na tua vida, porque você vai construir a tua vida agora e você vai dar tempo que mais na frente você vai ver o quanto você construiu, mas você tem que suportar, né? Então é uma construção, então é um trabalho que há assim na tua vida, um casamento, né? São duas pessoas imperfeitas que não vão viver um casamento perfeito, mas que vão construir e buscar sempre construir algo perfeito, né? Então sempre gera essa questão assim na juventude, né? Mas suportando isso, a gente passa por alguns processos. É inevitável passar por alguns processos nas nossas vidas e esses processos nos marcarem de uma forma que marca a nossa vida, né? E exige até cicatrizes em nossas vidas. E nessa trajetória aí da tua vida, você passou por alguns processos, né? Sim. Depois desse do milagre aí... Foram processos que foi doloroso demais, porque eu pensei que, sabe aquele momento que você está numa corda bamba, onde você diz, Senhor, o Senhor me chamou para uma grande obra, mas grande é o processo a ser passado. E a minha família, no decorrer de toda essa caminhada cristã, a minha mãe ela não se firmou na igreja no decorrer desse percurso, né? Então, com 11 anos de idade, fui convidada, pastor, para um culto de criança e adolescente. E sua mãe não era da igreja? Não era da igreja ainda, mas você viveu o milagre naquela época. Isso. Aí ela se distanciou. Se distanciou. E era aquele tipo de pessoa, tipo, eu vou pra igreja aos domingos, mas não quero compromisso, né? Não quero, só quero ir pra igreja aos domingos. E tem 90% da população. É isso mesmo. Eu vou pra igreja só porque eu tenho que receber minha bênção da semana para que Deus venha abençoar minha semana. Deus abençoar meu dia, né? É isso mesmo. E ela não queria ter, assim, uma afinidade ou intimidade com Deus profunda, mas nesse percurso Deus ele viu, né, que ele havia feito uma grande cura, então ele precisava fazer também ali um grande propósito através daquilo. E com os 11 anos eu fui convidada para esse culto de criança e adolescente, convidada por uma tia minha. E aí acontece que ela me chamou quando eu cheguei lá, tudo muito novo, nunca tinha entrado numa igreja assim e visto aquele mover jovem, aquele mover de adolescente. Falei, nossa, coisa legal. Eu sempre fui muito fechada, aquela criança calada, depois de todo esse processo, aquela criança fechada, muito difícil de fazer amizade, muito timidão. Mas falava, vai comprar aquilo dali. Aí eu não ia, porque eu tinha vergonha de comprar alguma coisa, só pra você ter noção. E aí eu mandava outra pessoa ir para comprar, porque eu não tinha coragem de comprar e falar. E eu lembro que cheguei lá, que tinha na minha sentada no banco da igreja, é uma grande igreja hoje aqui em Manaus, foi onde iniciou o meu ministério. E ali, naquele banco sentado, eu vi uma palavra em que uma mulher ela veio de encontro comigo. Mulher nunca tinha visto a minha vida, não sabia nada meu, e ela simplesmente falou, Deus tem um grande projeto para fazer na sua vida, jovem. Ela disse assim, tinha mais de 200 crianças, uma igreja imensa, e ela desceu do altar e foi até a mim, que estava lá na última cadeira. Não entendia nada. Eu falei, meu Deus, quem é essa mulher? Essa mulher tá falando da minha vida aqui. Já percebeu que todo grande mistério acontece isso? As mulheres círculo de oração vão lá e aí... A velha do cocô rodando. É isso mesmo. Ela foi lá comigo e ela disse, apontou o dedo assim no meu rosto, ela disse, eu não conheço você, mas Deus está mandando te dizer que você tem um grande projeto na sua vida e vai ser tudo muito rápido e você nem imagina o que ele vai fazer. Eu olhei para mim assim naquele momento e falei, ok, ela tá falando tudo da minha vida, mas quem sou eu? Não é para mim isso aí, quem sou né? eu para efetuar tudo isso que ela tá dizendo? Ela disse, ela apontava o dedo pro altar da igreja. E era algo assim profético. Ela apontava o dedo assim, ela falava, ali, um dia Deus vai te levar em altares, Deus vai te levar em grandes países. E começava a falar, não, você tá falando pra pessoa errada. Tá falando pra pessoa errada, porque a minha história é diferente disso que você tá falando, eu no meu pensamento ali, mas eu entendi que no fundo ela iniciou falando da minha vida e no final ela iniciou profetizando sobre a minha vida, que Deus iria me enviar, que Deus iria me levar a uma geração de jovens, mas que eu iria rodar os 4 cantos da cidade de Manaus e do Amazonas ministrando o evangelho. E eu falei, ok, Senhor, eu não entendo direito, mas eu aceito isso para minha vida e vamos ver o que vai dar. Sabe aquele crer não crendo? E eu lembro, pastor,
que quando ela subiu para cima do altar, eu já estava jogada, chorando, já estava naquele nível, sabe? Era lágrimas para um lado, era baba para outro lado. Daquele jeito, entregue, né? Entregue. E aí, eu lembro que ela faz o apelo. Na verdade, ela entrega para uma pastora ministrar e fala sobre cura interior. Uma pastora, e hoje é uma amiga minha, pastora muito querida por mim, e ela fez o apelo naquele dia. Quando ela fez o apelo, eu não conseguia me levantar para ir até o altar. E era mais de 120 crianças aceitando Jesus e se reconciliando. Mas quando chegou ali sobre aquele altar, pastor, eu sendo levada não por mim mesma, mas pelo Espírito Santo de Deus, eu não lembro como eu cheguei naquele altar. Eu só lembro que eu já estava acordando de uma queda que eu já tinha levado, não sei como, alguém orou e eu caí. E ali Deus estava me curando de cicatrizes. E foi aí que começou o processo. Foi aonde Deus deu o start e ele disse assim, pera, eu não vim trazer a paz agora. Eu vim trazer a espada para trazer a paz para a tua vida através dessa espada. Ele entrou na minha família fazendo um rebuliço muito grande. Minha mãe se converteu, o meu padrasto também se converteu. Minha família veio toda voltada aos caminhos do Senhor. E ali minha mãe virou líder, né? Líder de célula, pronta a ser ungida pastora. Meu padrasto também, pronto a ser ungida a pastor. E foi quando, no decorrer dessa caminhada, Deus falou, eu preciso aperfeiçoar algo em você, Hannah. Foi onde o inimigo, infelizmente, entrou novamente dentro da minha casa e ocasionando um rebuliço muito grande, onde a minha mãe, ela entrou em uma depressão profunda, e eu falo isso em testemunho em igrejas, quando nós vamos falar para uma juventude. E ela entrou com uma depressão profunda, e dentro de casa, onde eu não via mais saída. E eu sempre falo isso também sobre Ezequiel, no capítulo 37, quando ele estava dentro do vale de ossos secos. É engraçado, pastor, que quando o Espírito do Senhor leva Ezequiel até o vale, primeiro em Ezequiel que ele trata, para depois tratar no vale que Ezequiel estava. E Deus falou para mim, Hannah, agora o processo é primeiro em você, para depois na sua casa, para depois na sua família, para depois em todo lugar que você for. E ali era muito difícil, porque passaram-se mais de 1 ano e pouco. E para mim, eu já não queria mais saber da igreja, porque minha mãe em depressão disse, como que vai acontecer tudo isso, Senhor? Olha o que está acontecendo, como que eu vou pegar? O Senhor falou que eu ia para isso, o Senhor falou que eu ia não sei para onde. E foi aonde Deus me encaminhou a um lugar, e próximo da minha casa era chamado uma casa de oração. E foi lá onde deu um start, onde um pastor me sentou, e ele me discipulou. Eu não tinha pastor na época, eu era uma membra da igreja que ia, mas não tinha discipulado. E aquele pastor, junto com a pastora, ele chegou comigo e eu vou ensinar você a passar por esses processos. E nesse processo me ensinaram a jejuar, me ensinaram a orar, como fazer propósito, e tudo isso era Deus, sabe, aperfeiçoando na minha vida. E um processo mais doloroso foi quando a minha mãe, ainda nesse processo de depressão, foi quando ela falou bem assim, não quero mais que você vá à igreja. Minha mãe, ela pode estar assistindo e ela chora também contando sobre esse testemunho. E ela diz, eu não quero mais que você vá à igreja. Eu era aquela jovem, pastor, que estava de manhã, de tarde, de noite na igreja, porque de manhã eu estava na escola, de tarde já estava com a mochila para a igreja, no dia de culto. Já ficava lá, era o bombril da igreja, era aquele sempre tem, faz tudo. Cantava, tinha oportunidade, dava oferta, e limpava as cadeiras, ia para dentro do banheiro e lavava tudo, e eu estava lá. Era a primeira a chegar e a última a sair. E nesse processo, Deus, ele fez eu aperfeiçoar várias coisas, né, na minha caminhada cristã. E quando a minha mãe me proibiu de ir à igreja, eu falei assim, Deus, e agora? Eu chegava, ela falou assim, você tem até 10 horas para chegar em casa. Se você não chegar a esse horário, essa porta vai estar trancada e eu estarei aqui dentro, olhando para você, aí do lado de fora, e você não vai entrar em casa. E eu lembro como se fosse hoje, eu com os meus 14, na verdade 15 para 16 anos de idade, nesse processo inteiro da minha vida, foi quando eu cheguei em casa uma determinada noite, minhas roupas estavam todas lá de fora. Sério, cara? E a minha mãe, no processo de depressão, a gente entendia que era algo espiritual. Algo espiritual, né? Porque as pessoas não...
te interrompendo, mas as pessoas muitas vezes atribuem às pessoas mesmo a questão de passar por um momento difícil, como você passou, né? Aí pensa que a pessoa não é, tem muita questão espiritual aí, seta. Isso, Às vezes é uma pessoa muito boa, isso. né? Mas que também dá abertura, né? E isso acontece, E uma coisa infelizmente. muito interessante que hoje quando a gente vai ministrar sobre depressão em conferência, a gente fala sempre sobre isso. Que a galera hoje tem o costume de dizer, depressão é demônio. Não. Não. Hoje a gente entende, desde o início do ministério eu já entendia que depressão ele é um acesso. Depressão ele não é um demônio, querido. Depressão é um acesso para que venha adentrar demônios sobre as nossas vidas. E aí, O inimigo usa isso, né? Ele usa essa patologia, porque a depressão é uma patologia. Isso. É uma questão da alma que entra no teu físico e pode ver que há vários prejuízos físicos, né? Sobre a vida dessa pessoa. Desânimo total, assim, mas a gente olha assim e vê que isso atribui quando tem um pensamento suicida e se torna algo espiritual. Isso. Porque a depressão vai levar, o inimigo vai usar isso a levar a essas situações, né? Depressão nada mais nada menos do que um excesso do passado. Que a pessoa está vivenciando ali, que ela se sente não tem como mudar. Assim como o estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Isso, é isso mesmo. Então, pastor, ali naquele processo da minha vida, eu falei, poxa, o Senhor prometeu tanta coisa para mim, e por que eu estou passando por isso? Porque nós, como cristãos, a gente acha que entrar numa igreja e ter um processo espiritual, ter um chamado, é você viver em rios e mares. Mares lindos e maravilhosos e flores, e a gente vê a galera adorando, a gente vê a galera chorando, deve ser mó feliz da vida. Mas não. Ninguém sabe o que tem por detrás daquela adoração intensa que aquele rapaz ou aquela menina está fazendo, sabe? E hoje, entendendo um pouquinho mais sobre isso, eu vejo jovens que se entregam ali na adoração, mas entendemos que a alma deles está sedenta, clamando por socorro. Como o próprio salmista, ele clamava, dizendo como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quando nós estamos passando por um processo difícil da nossa caminhada cristã, nossa alma anseia cada vez mais pelo Senhor. E ali a minha alma ansiando em buscar a Deus, mas o meu presente que eu estava vivenciando não era algo que a minha carne queria viver, mas o meu espírito estava em gozo, dizendo, é isso que eu tenho para a tua vida, para fazer algo lá na frente. Mas a Hannah, como carne, dizia, isso que você está vivendo, isso não é de Deus, né? Uhum. Que processo é esse que você está passando? E decorrer de toda essa caminhada, passou-se mais de um ano, né? Foi quando ali o Senhor ele começou a despojar sobre mim os ministérios proféticos, né? Ministério de intercessão. Ali começou a despojar sobre mim dons espirituais, onde eu não entendia o que era. Hoje, passando a entender tudo isso, que o processo que eu vivenciei no Vale de Ossos Secos foi para aperfeiçoamento dos dons que havia sobre as nossas vidas. O pastor Paulo ele fala muito sobre isso. Quando eu estive fraco, é aí que eu estou forte, né? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. E ali na minha fraqueza o poder foi aperfeiçoado, graças a Deus. Esse momento em nossas vidas, nós passamos mais difíceis, né? É impressionante isso. É onde Deus mais libera algo sobrenatural sobre nossas vidas. A gente é sustentado realmente pela mão de Deus. Isso. Né? É o momento onde Deus ele pega pela mão e é assim, eu vou te entregar isso, vou fazer isso. E no momento, muitas vezes, da nossa dor, que ele libera a cura para nossas vidas, é onde que nós aprendemos e o Senhor fala, agora vai e traz cura para essa dor. Então, Deus ele nos entrega uma dor, um sentido, um propósito no meio daquilo que a gente vive. É isso. Né? Eu tenho o costume de dizer que Deus cura as nossas feridas para que a gente venha curar a ferida do nosso próximo. Deus, ele cura as nossas dores para que a gente possa entender as dores do nosso próximo e dizer, isso não é uma frescura. Uhum. Isso é uma dor que ele está vivenciando, mas é uma dor que ele vai vencer. Porque se eu venci, ele pode vencer também. Então, isso é muito interessante, pastor, você está falando sobre Deus nos curar para curar alguém. E ele sempre vai nos curar em determinada área para que aquela área a gente também venha a exercer a cura sobre a vida do nosso próximo. Hoje, falando sobre família, né, falando sobre ministério, falando sobre
propósito, a gente vai em conferências, a gente vai em seminários, em campanhas, a gente fala sobre isso e a gente vê que a nossa geração ela é uma geração debilitada com isso. Por quê? É uma geração que não suporta o processo. Mas é uma geração que, mesmo não suportando o processo, ela entende que tem um propósito. Mesmo não suportando o processo, ela entende que Deus tem algo para fazer. Mas só precisa de um como o senhor e eu, para chegar lá e dizer, eu fui curada nessa área que você está sendo ferida. Então, eu também posso liberar cura sobre ti. E você um dia liberar cura sobre outras pessoas, através dessa dor que você está sentindo. Através disso, venha realmente o propósito, né? Porque tem uma frase muito comum, assim, né? Pessoas feridas ferem pessoas, né? Sim. No meio do nosso processo, não adianta, porque tem um tempo certo para cada coisa, né? No meio do nosso processo, muitas vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando, né? Deus ele tá nos curando, mas naquele momento que a gente está doente, é um momento de cura, é um momento de receber. E muitas vezes a gente grita a nossa dor, e a gente muitas vezes ataca alguém que não tem nada a ver com o nosso processo. E isso é deliberado em nossas vidas para que nós venhamos entender ao momento certo para cada coisa. Então, primeiro eu vou me curar e quando eu encontrar isso, eu vou trazer cura para a vida de outras pessoas. Porque as pessoas feridas, elas ferem pessoas. Pessoas curadas, elas curam pessoas. Porque já está cicatrizado, já sabe o caminho, vou entregar isso. E muitas vezes as pessoas olham, é só isso às vezes? Mas o segredo é suportar, né? É isso mesmo. E interessante, pastor, que hoje a gente tem 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Eu não falo só dentro da igreja. Eu falo em todo principalmente dentro da igreja. Mas principalmente dentro da igreja. Aquelas que aceitam o processo e são curadas. Isso. E aquelas que olham para a sua dor, não aceitam o processo e quer que os outros também passem pela mesma dor que eles estão passando, porque ninguém me entende. Tipo, tá doendo aqui, vocês não entendem, vocês não passam o que eu vivo, eu tô vivendo algo diferente, você não vive isso, aí, poxa, a gente já passou por isso, né? E tá gritando a sua dor ali, tá... E hoje quem mais entende sobre isso é um pastor, porque ele quer ajudar a ovelha, e a ovelha disse assim, não preciso da tua ajuda porque tu não tá entendendo o que eu tô passando. Mas já passou, né? É isso mesmo, pastor. Cada líder, ele tem a sua marca, né? E aí tem que entender isso que muitas vezes a gente vê e sabe como dói. Mas, pois, se você entendesse aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida, o porquê, porque tem gente que monta olaria para si mesmo, monta deserto para si mesmo, né? Como assim? Tem gente que tá fazendo errado e continua fazendo errado e Deus está falando muda. Deus está botando dentro do oleiro ali, quebrando todinho, aí tá gritando as suas dores, mas não quer ser moldado, né? Tem gente que entra no deserto e Deus está falando, olha, só tem um caminho, não tem como, para de murmurar, para de reclamar, começa a olhar para o propósito, começa a agradecer, porque tu não tá vendo que no meio desse deserto Deus não tá deixando faltar, Deus está suprindo, Deus está te alimentando, Deus está cuidando, Deus está querendo te sarar e te direcionar e você não tá vendo, só tá olhando para sua dor. Então há esses 2 tipos de pessoas, aqueles que chegam à terra prometida e aqueles que morrem no deserto. É isso mesmo. Só que Deus ele quer que todo mundo chegue à terra prometida, né? Entenda que no meio desse processo é Ele que está cuidando de tudo. Então, isso nós passamos, né? Isso, estava falando sobre o processo da olaria, sabe? Eu analisando a mensagem sobre isso. É interessante que quando o Senhor ele chama Jeremias, ele olha para Jeremias e ele diz assim, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. O interessante é que quando nós estamos passando por processos na nossa vida espiritual, a gente não quer nos levantar para descer à casa do oleiro. O Senhor ele não pegou Jeremias e levou Jeremias até a casa do oleiro e disse assim, eu vou te pegar no colo, meu filho, eu vou te levar até a casa do oleiro, mimando, sabe, Jeremias? Não, ele só falou para Jeremias isso aqui, levanta-te, pois, Jeremias, e desce, porque lá eu vou falar contigo, não vou falar contigo aqui. Eu quero falar contigo lá. Então é interessante porque Deus já está baseando para Jeremias nesse processo. Estou tirando você do teu comodismo e te levando a um lugar de propósito. Então, quando o Senhor ele chama Jeremias, ele chama você e eu, ele nos tira do nosso conforto, do nosso comodismo para nos levar até o propósito.
mas é necessário a gente primeiro se levantar. É necessário para a gente ter a ação de se levantar. Então, existe esse tipo de pessoas dentro da igreja hoje que não tem a ação de se levantar. Eu quero alguém me levantando, eu quero alguém, sabe, aqueles que precisam de uma bajulação para ser encaminhado ao propósito. E eu olho os discípulos também, não vejo Jesus em nenhum momento dizendo, ô, Pedro, vem cá. Não, diferente. Ele olha para Pedro, parte de mim. É ruim, mano. Para depois ele dizer, te entrega a chave da igreja hoje, meu Pedro filho. teve que entender, né? Teve que entender muita coisa. João estava ali do lado todo o tempo, mas ele repreendia João. Muitas vezes Pedro era mais explosivo, João mais calmo. Mas mesmo. João falava, Senhor, a gente podia matar ele. Ele falou, não vim trazer morte, eu vim trazer vida, né? Vocês têm que entender isso. Ele falou, tá bom, então. Né? Pedro foi um ícone na vida. A Bíblia fala engraçado que depois que houve ali o processo da crucificação, ele vai para a praia correndo, desnorteado, né? Engraçado foi isso, que ele corre dizendo, e agora? O que vai acontecer com a gente? E é onde o Espírito de Deus vai e o acalma. Porque tem muitos Pedros dentro da igreja e também nós somos um Pedro às vezes, né? Tememos a voz, entendemos quem é Jesus, andamos com Jesus, mas ainda o negamos. É verdade. E a personalidade de Pedro era bem sanguínea e Deus ele tinha um entendimento para ele ser um líder que muitas vezes acontece com as pessoas dos dias de hoje, né? Aí quer levar essa liderança na mão, mas até Pedro ele só veio entender o que é ser um líder quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele. Ele pregou, ele anunciou, ele começou a viver esse propósito, né? Porque até Jesus ali falar e entregar para ele, porque Jesus olhou e falou, agora é o momento certo. Pedro, tu me amas? Ele fala assim, eu amo, tu me amas? Eu amo, tu me amas? Aí ele falou, só sabe todas as coisas. Pois é, eu confio em ti. E vai vir um Consolador para tua vida para que você possa ver esse propósito, né? Outras palavras, mas depois vai direcionar isso, entregar a igreja, né? O direcionamento. E Pedro falou com Deus muito tempo, porque ele ainda continua teimoso, né? Ah, não, salvação é só para os judeus. E Deus teve que falar, não é assim, deu a visão, todos são meus. Foi o primeiro apóstolo, mas também foi aquele que, meu Deus. Mas para você ter entendimento, depois de Paulo assim, mas Pedro, Deus mostrou para ele, entendeu. E dos discípulos, eles foram o primeiro a entender que a salvação tinha que ir para os gentios. Então, Deus levou ele lá para que ele pudesse entender. Porque até os outros que eram calmos, mas estavam seguros ali naquela religiosidade até, né? Até ele dar entendimento. Não, nós temos que ir até lá, porque a gente também é filho de Deus. É isso, né? E muitas vezes a gente está assim, né, Ana? E a gente pensa, esse aqui esse aqui não é. Esse pode receber, esse aqui não pode. A gente quer... Muitas vezes a igreja hoje quer falar, esse aqui pode ser salvo, esse aqui não. Não é isso, né? O Senhor, ele tem a salvação para todos, isso. Né? Esse jovem é muito maluco, ele não vai... Não, esses malucos que Deus quer mesmo, porque tá andando de skate... Então, passou por esses processos, sim, né? Sim, já foi skatista e conta aí. Não, e quando o Senhor me chamou, é aquela questão, né? Eu olhava assim e falava, meu Deus, o que eu vou fazer dentro da igreja? O negócio é chato demais, ficar sentado lá sem fazer nada. Era sempre a visão, né, que tem, né? Isso, é a visão que a gente, quando é do mundo, tem dentro da igreja. Aquela religiosidade, todo domingo tem que estar ali e tal, aquela situação toda, que não é assim. Quando você entende o teu propósito, você começa a vivenciar isso no teu cotidiano, na tua vida, não é sobre uma igreja. Eu lembro que eu sempre fui muito rodeada ali, naquele processo da minha vida, quando eu estava ali no mundo, né? Não cheguei, pastor, a beber ou a usar droga, alguma coisa do tipo, mas o diabo tá querendo me levar, né, a caminhos tortuosos desde os primórdios. Mas aí, é sempre muito rodeado de pessoas que não viessem influenciar para aquilo que era bom, mas rodeado de pessoas que viessem influenciar para o caminho tortuosos. E eu lembro que quando o Senhor ele me chamou, a primeira coisa que ele falou, eu preciso que você renuncie às suas amizades. Eu preciso que você renuncie isso tudo. Coisa difícil para muito jovem. Porque a gente acha que nós vamos perder os nossos amigos quando nós entramos dentro da igreja. Mas, na realidade, nós só ganhamos amigos quando entramos dentro da igreja.
Porque aqueles amigos que nós estamos vivenciando no mundo e quer nos levar a caminhos tortuosos, eles se revelam que eles nunca foram os amigos. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, essa menina é doida, olha, o que ela tá fazendo agora? E ficou, tipo, de 20, ficou 0. Depois Deus foi... Normal. Depois Deus foi ali dizendo, eu tenho algo novo e tal. E foi quando Deus começou a mudar todo o meu cotidiano, mudar as minhas amizades. Mas eu passei a entender um pouquinho desse processo doloroso, porque eu olhava assim, o que eu fazia dentro da igreja? Os meus amigos não estão lá? Não tem quem converse lá? É essa visão que nós temos de fora, né? Mas quando você entra, você vê que ninguém faz a diferença, você pode ser um que faça. Eu sempre fui o tipo de pessoa que quando eu olho e entro dentro de um lugar onde eu vejo que não está acontecendo alguma coisa espiritual ou para o reino de Deus, a gente faz com que isso aconteça. É dentro de uma escola. Ok, aqui dentro dessa escola o reino de Deus também pode ser manifesto. Mas e daí? Se for dentro do meu ambiente de trabalho, aqui dentro o reino de Deus pode ser manifesto. Então, em qualquer lugar em que nós estejamos, o reino de Deus ele pode ser manifesto. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, pastor, quando eu estava no mundo, o reino de Satanás era manifesto o tempo todo, em todo o tempo. Ele usava as pessoas para levar cada vez mais, como tem usado hoje, para nos tirar do propósito de Deus. Eu tenho o costume de dizer em ministrações que da mesma forma que Deus ele projeta pessoas para que venham colocar outros no propósito, o inimigo também tem projetado pessoas para nos tirar do propósito. Sim. Mas assim como o inimigo tem projetado isso, Deus já tem projetado em cima disso, levantando um Ed para fazer diferença, para tirar aquelas pessoas do caminho tortuoso e dizer, Deus tem um plano na sua vida. Direcionar, né? Direcionar o caminho certo. E ele vai sempre nos usar para botar essas pessoas, para resgatar, né, almas. Isso. Que esse é o nosso maior propósito. Não existe ministério se não seja em função de pessoas. Isso aí é claro em nossas vidas, né? Se Deus nos levantou no meio dos jovens, olha, um tempo, a gente veio de uma conferência aí, jovens com a missão, e foi forte esses 3 dias, e Deus falou. E há um tempo atrás, começo desse ano, final desse ano, começo desse, eu tava numa crise, assim, com liderança de jovens, eu não queria mais. Existe. Hã? Existe em todo lugar. Não queria mais, meu Deus, eu vou preparar os discípulos, vou deixar eles, eu vou para fazer outra coisa. E Deus falou comigo forte. A gente sempre tem no começo do ano tem o Acampa Jovem, né? Sim. Que é no sítio e tal. É tipo um encontro de jovens, tem ministração e é forte esses 3 dias, 4 dias lá. São 4, 5 dias lá. E Deus falou forte comigo nesses dias, né? Não é. E chegou aqui na igreja e falou também. Glória a E Deus. ontem, e ele já tinha entendido, né? Tá bom, Deus. Mas só pra confirmar de novo. Só pra confirmar. Eles são uma glória ontem, cara. Aconteceu uma coisa que, tipo, poucas coisas... Antes acontecia muito, mas ao decorrer do tempo fica menos, né? A gente perdeu, assim, o sentido. E ali eu lembro que recebi de Deus, Deus falou comigo, Deus falou que tá descendo uma som dobrada e eu realmente senti a glória, né? Eu ajoelhei ali, deu um tempo assim, um lag daqueles que dá e voltei. Aí já tá daquele jeito, catarrado, né? Sim. Mas é interessante que Deus ele nos direciona a um propósito. Esse propósito de Deus, ele vai nos levar a viver esse chamado em função dessas pessoas. Sim. E nisso, nós começamos a nichar, né? Ele fala hoje nichar, ir para o propósito central, né? E você é uma jovem. E é o ponto-chave, né? É o ponto-chave. Você é uma jovem e tem um anseio para essa geração, porque nós somos chamados para essa geração, para influenciar, para direcionar. Você é uma influenciadora, né? Não digital, tô falando, mas uma influência para essa geração. Tem meninas que olham para você e falam, eu quero ser igual a Hannah. Cara, eu acho lindo o jeito que Deus usa ela. E isso é uma responsabilidade, né? E você aí foi levada a olhar também, junto com essa geração, a missões também, né? Então,
Então Deus ele lhe direcionou esse propósito, porque seu coração queima por missões. Aleluia. Você final de semana vai aí aos ribeirinhos, às comunidades, né? Você faz a obra aí no momento em que muitos aí vão final de semana para descansar do trabalho. Você trabalha a semana Sim. toda, estuda, né? Que não é desculpa. Olhar para outras pessoas e falar que eu trabalho. Não é desculpa, irmão. Não é. Ela trabalha e estuda, que eu sei do cotidiano dela, né? Também sou seguidor, né? E no final de semana vai pregar, vai fazer a obra. E essa chama aí das missões, aí como é que começou na tua vida aí? Deus falou contigo, falou, Hannah, esse é o momento, é isso. Então, no processo inteiro que Deus começou a mudar tudo isso, com 15 anos para 16 anos, na igreja onde eu estava, ela tinha visão missionária, né? Aquela igreja com aquela visão missionária ardente. Só que não era voltada ao campo ribeirinho, era voltada à missão urbana. Sim. Então a gente tinha missiologia dentro da igreja, né? E era departamento missiológico mais voltado ao urbano. O que é o urbano? É aquele que a sua igreja local faz. É aquele no qual a entrega de sopa, é aquele que você evangeliza na rua. Isso é uma missão urbana. Né? Uma missão transcultural, uma missão em outra cultura, uma missão em um lugar onde você simplesmente não fala a mesma língua que aquele povo está falando. Tudo fora da sua cultura é algo transcultural, né? E ali na missão urbana eu comecei a falar, isso aqui é legal, isso aqui eu acho que é para mim. Desde muito nova eu sempre tive um desejo de ser mochileira. Olha só, de skatista e querer ser mochileira. E eu falei umas paradas radical, né? Eu falei assim, isso é muito legal, né? E sair viajando por aí, escalando as coisas, conhecendo país diferente. Porque meu pai, ele era mochileiro. Então, eu lembro já tá na genética. Isso, meu pai, ele teve que fazer uma bicicleta, só pra você ter noção. Acho que ele tá assistindo, que eu enviei pra ele. Pegou uma bicicleta, saiu de Manaus, chamando Capuru pedalando. Nossa, página, coragem, hein? Página. Tem foto e tudo. Chegou daquele Poxa, jeito. De moto até ia, mas de bicicleta acho que não chegaria. Pra você ter noção. Então tá no sangue já esse espírito aventureiro, espírito missionário, que eu chamo aventureiro. E aí... Que não deixa de ser quase a mesma coisa, né? Porque vai ser missionário, tem que ser aventureiro, irmão. Então, quando a gente passou a fazer a missão urbana, essa chama começou a queimar no meu coração. Porque eu falei assim, isso aqui é diferente daquilo que a gente vive dentro da igreja. É legal a gente pregar para todo mundo dentro da igreja, mas que tal a gente pregar para quem nunca ouviu e nem conhece? Né? Esse é o propósito da igreja. Quando eu passei a ler a Bíblia, eu via Jesus andando em todos os lugares, ia por Samaria, ia até os confins da terra, né? Israel, Judéia e tudo mais. E aí foi quando o Senhor ele começou a falar comigo. Ele disse assim, eu vou te levar onde você nunca foi. E definitivamente o lugar onde eu nunca fui era na própria Manaus. Primeiro, logo é primordial, logo de início. A gente entrou, eu não sei se você tem a liberdade de falar sobre isso, mas a gente começou a entrar dentro dos prostíbulos de Manaus. Eu tinha 16 anos de idade. Quando eu entrei em um dos prostíbulos de referência aqui, infelizmente, agora, graças a Deus, fechou. Pelo que a gente está vendo aí, tá fechado. Semana passada. Essa semana, ontem. Não, foi a semana passada. Eu passei ali na circular, né? Tinha um lá e agora é Casa Bahia. Falei, glória a Deus. É isso mesmo. Vai estar emprego e renda certo. E foram todos, pastor. Você imagina, menina de 16 anos de idade, maluca por amor a Jesus. Meu pastor pegou e disse assim, a gente vai te ensinar o que é missão agora. E um grupo de jovens, né, tanto jovens de maioridade quanto de minoridade, pegávamos aqueles folhetos de evangelismo, né, colocava o nosso número da igreja, só para você ter noção, número da igreja, e ali a gente começava a colocar dentro da nossa roupa, escondido. Olha só como é que era. Para entrar dentro do prostíbulo, você tem que ter maioridade, é óbvio. Só que eles não pediam nossa identidade, não pediam nada. Eu falei, Senhor, abre as portas para que a gente venha resgatar alguém ali dentro. E eu lembro que era intocado, assim, sabe? Aqueles folhetos até na jaqueta. A gente ia com uma jaqueta dessa aqui, ó, para colocar folheto intocado. Por quê? Folheto é uma forma de evangelismo. Por quê? Dentro de um prostíbulo, você não vai abordar ninguém no meio daquela balada toda para conversar sobre Jesus.
Você não consegue sentar no meio daquele barulheira toda para falar assim, ei, Deus tem um plano na sua vida e tal, aquela situação toda, que a primeira pessoa não vai escutar. Então, o nosso foco era o quê? Entregar esse folheto, falar que Jesus ele te ama e tem um plano na sua vida, e no outro dia, se a pessoa vai lavar a roupa, ou sei lá onde ela vai estar, vai abrir, vai olhar e vai ver. As frases nos folhetos eram todas escolhidas a dedo quando a gente ia comprar os folhetos, sabe? Tinha uns que a gente fazia. E justamente para que aquela frase viesse tocar, aquela palavra de Deus viesse tocar aquela pessoa. E depois, pastor, o telefone da igreja era todo o tempo tocando de pessoas desesperadas em querer ir ao culto e mudar de vida. Tinha pessoas que, na mesma noite, quando a gente chegava em casa, ligava para o telefone da igreja. Naquela mesma noite, a pessoa olhava assim, querendo se matar, querendo fazer algo da sua vida e ligava. E falava assim, olha, eu acabei de ver o papel que vocês me deram. Poderia estar bêbado ou drogado, mas estava querendo se matar, estava querendo tirar a sua vida. E ali, naquele momento, era a abordagem. Naquele momento, era a hora da gente ir mais profundo e falar quem é o nosso Jesus. E ali a gente foi em todos os prostíbulos de Manaus, todos eles, que a gente foi e declaramos a falência do inferno. E tem alguns hoje, graças a Deus, 98% já foi fechado. Glória a Deus. Né? Os outros 3 ou 2%, né? Os outros 2% ainda estão aí prevalentes, mas são mínimos. Onde a igreja tem inundado esses lugares. Glória a Deus. E o Senhor ele tem chamado eu e você para sairmos dentro do copo, para sairmos dentro das 4 paredes, porque a vida de um missionário, pastor, ele não é ministrar nos altares. Eu tenho o costume de dizer isso. Lá fora. É pegar lá fora e trazer para dentro de uma igreja. A vida de um missionário é aquele... Para transformar e enviar novamente. E eu tenho o costume de dizer que quando Deus ele me chamou para isso, para Deus te chamar para ser um missionário, é chamado. Porque existe o evangelista, existe o missionário, existe o pastor, e entre outras hierarquias espirituais. E quando Deus ele chama o missionário, tem que ter um chamado. Sim. Porque é árduo demais. Sim. É um ministério que você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo. Porque da mesma forma que você recebe, é da mesma forma que você dá. E o Senhor, ele sempre falou, quanto mais eu te dou, mais eu vou te cobrar, Hannah. E iniciou com a missão urbana. Começamos aí, depois dos prostíbulos, a gente passou aí lugares de tráfico, onde a gente entrava debaixo da Feira da Banana. Pastor, sim, era um buraco desse tamanho, olha só, desse tamanhozinho o buraquinho. Só passava eu. E o pastor não conseguia passar. E ele falava assim, você vai entrar. E lá embaixo, eu vou estar bem aqui. Ele metia a cabeça dele para ficar olhando, sabe? Era algo muito louco. E eu entrava dentro daquele buraquinho porque era onde eles se escondiam, embaixo da Feira da Panaí. Né? Isso é embaixo da feira. Se você for lá na feira, debaixo tem vários paletas de madeira. Ali é onde eles fazem a questão do tráfico de droga e, infelizmente, abusos sexuais, infelizmente. Enfim, acontecia que ali de baixo eles passavam por aquele buraco. Os traficantes passavam ou os aviões, né, que eles chamam, passavam para entregar droga ali. A gente viu uma vez passando. E eu falei, eu vou entrar ali dentro. Foi quando, você tem coragem, minha filha? Eu disse, vou entrar lá dentro, pastor. Orou pela minha vida, os missionários tudo lá fora, e a gente entrou. E quando foi um buraquinho desse tamanhozinho assim, eu passei. Aquilo ali foi o que mais me impactou na minha vida, na missão urbana. Quando eu olhei pessoas parecendo um zumbi. Pessoas onde sem projeto de vida nenhuma. Pessoas onde já estavam determinadas à morte e à falência ao inferno. Meu Deus. E quando eu entrei lá, eram vários lençóis pendurados, parecia aquele filme Busca Implacável, já assistiu? Onde a menina é traficada, aquela situação toda, parecia muito aquilo. Vários lençóis pendurados e ali, em cada ambiente que a gente estava, era alguma coisa terrível que a gente via. Naquela semana, foi uma semana onde mais me impactou, onde eu disse, eu preciso viver esse propósito que Deus tem feito sobre a minha vida. Eu, com 17 anos de idade, já estava crescendo no espiritual.
e no físico. E quando eu desci lá para baixo, a gente entregava a mesma abordagem, depois a gente ia lá, entregava sopa na parte de cima da Panaí. Foram mais de 3 anos fazendo um projeto lá, né, projeto social, e indo em lugares onde ninguém ia, definitivamente. E só que depois de todo esse processo, o Senhor, ele sempre vinha com aquilo: eu tô te cobrando para algo maior, eu tô te cobrando para ir em lugares maior, né? E tudo isso é experiência na minha vida espiritual. Então, ter um chamado missionário é ter um chamado. Porque se você não tiver um chamado para missões, você desfalece no meio do caminho. Porque processos que são tão pesados ao ponto de você olhar e dizer assim: eu como Hannah não consigo, mas eu como filha e serva, eu posso ir além. Ser missionário não é ter uma patente escrito no meu brochinho aqui e dizer: eu sou missionária. Não, mas é você dizer assim: eu carrego o amor de uma alma. O amor por uma alma. Pastor, ser missionário é você olhar para uma vida sem nada e você dizer: Deus pode fazer uma grande coisa na sua vida. É você ter um amor e uma paixão. Olhar o propósito de Deus, né? E profetizar, né? Isso. Você vê aquilo que ninguém vê. Você olhar para uma pessoa e dizer assim, uma pessoa que está no mundo das drogas, uma pessoa que está no mundo do tráfico, ou uma mulher que está na prostituição, e você dizer assim: uau, eu como os olhos humanos, essa mulher não pode sair daqui. Mas eu como os olhares espirituais. A gente olha, né? E Rafael vai morrer aqui, só que Deus transforma, né? Com os olhares espirituais, alguma coisa pode acontecer. E no decorrer de todo esse percurso da Urbana, foi quando a gente começou a ver os frutos. Na nossa antiga congregação, onde eu atuava, na missão urbana, eu lembro que as mulheres, elas foram convertidas. Mulheres de prostituição, homens do tráfico de drogas. Tinha um rapaz que tinha mais de 10 anos no tráfico. Era aqueles cara que entregava os maiores caixotes de droga dentro da feira da Panaí. Pegava dos barcos, grandes barcos, o Moisés. Nome dele profético. E libertador. Quando ele chegou lá, ele disse: eu quero mudar de vida. Quando a pessoa quer, ela muda, pastor. Atitude, né? A atitude que não é fácil, mas nunca vai ser fácil para ninguém. É isso. E eu lembro que ele pegou e falou assim: eu quero mudar. E até hoje ele está firmado nos caminhos do Senhor. Ele é ali uma alma que a gente olha e vê esperança cada vez mais. Então, ser missionário é isso. Não era eu ir pegar em todos os altares de Manaus, porque a galera fala assim: missionário é aquele que está em todos os altares de Manaus. Não. Eu sempre oro dizendo: Senhor, que as pessoas não me olhem como missionário porque eu prego nas igrejas em Manaus, mas que as pessoas me olham como missionário porque eu tenho um amor por uma alma em ir em lugares onde ninguém está indo, que é confins da terra, em pregar o evangelho onde ninguém está pregando. Porque hoje nós temos uma patente de evangelista, nós temos uma patente de missionário, é muito fácil, pastor. Mas nós seguirmos aquilo que a Bíblia está abordando é difícil. Então, é muito legal a gente querer ser missionário, mas é mais legal a gente entender os chamados de Deus para a nossa vida, entender se é isso que nós queremos para a nossa vida mesmo. Será que Deus não tem uma unção apostólica sobre a minha vida? Será que Deus ele não tem os dons de mestre? Será que Deus não tem aquele que ensina, né? Ou será que Deus ele tem sobre a minha vida um profético? Sempre entender esses dons, porque a gente acaba querendo aquilo que Deus não quer para a nossa vida. Sim. A nossa geração se frustra hoje por causa disso. Olha, pregador, queria ser pregador igual, né? Então, às vezes Deus chamou para você para ser aí um mestre, para ensinar, queria pregar eloquentemente, né? E às vezes Deus te chamou para pregar calminho, né? Isso. Eu sempre tive uma referência, assim, pregador de pentecostal na minha vida, irmão, mas Deus me chamou para pregar ensinando ali, trazendo, mas para trazendo cura, é algo diferente, né? Isso mesmo. E tem que aceitar isso, porque acaba se frustrando se não conseguir, né? Sim. Às vezes, hoje é muito comum, né? Eu queria ser cantora e tudo. Mas eu não tenho voz. Aí, existe técnica para tudo, mas às vezes não é para a pessoa, né? Às vezes Deus tem outra coisa, né? Como você falou, dos ministérios, né? Deus, ele quer te tornar um líder, né? Você acha lindo a pessoa cantando, mas Deus, ele quer que você tenha algo até muito maior do que aquilo que ele está imaginando. Maior, né? Algo profético, algo apostólico para você ir e aqui começar a expandir isso,
para outras cidades e ali mais na frente se tornar aí um líder grande. Então isso Deus ele tem preparado para nossas vidas cada coisa. Basta nós encontrarmos, né, onde essa chama vai arder, né? Porque a gente passa por estágio, a gente fala que aqui é a matriz 5x5, né? Que tem várias, o mandamento, né, e a grande comissão, que o mandamento amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí vem a grande comissão, que é id, né, por todo mundo, batizar, né, que é questão de comunhão já, fazer parte da igreja, e ensinar, que é questão de discipulado. Então, a gente vai passar por todas essas fases, é inevitável. Até chegar a cooperar na igreja, você vai ser evangelizado, você vai ser ganho para a igreja, você vai vir para a igreja, você vai para o culto, você vai gostar do culto, você vai querer se batizar para fazer parte do corpo. Quando você batiza, faz parte do corpo, você vai ali, a questão de adoração, você vai adorar, aí você vai querer ser ensinado, você vai ser discipulado, aí depois do discipulado você vai começar a cooperar, porque você já está capacitado. Sim. Aí quando você cooperar, você vai voltar lá para frente para evangelizar de novo, aí você vai resgatar outras pessoas. Voltar onde Deus te tirou para pegar isso, para pegar aquele. Então, alguma parte disso aí, algo vai queimar mais, né? Sim. Se for nas missões, se for dentro cooperando, se for algo ministerial lá perto, na comunhão, na liderança. Então, Deus ele vai nos colocar, nos direcionar a isso, né? Isso. E eu sempre tenho o costume, quando a gente é convidado para falar num podcast, sempre tenho o costume que antes de nós ensinarmos, nós temos que aprender a ouvir. Isso. Falei sobre isso no do Deni, né? E sobre essa questão do discipulado. Como que eu posso ser um pregador se eu não posso ser discipulado? Se eu não sou discipulado, se eu não aceito ser discipulado. Às vezes não tem nem líder, né? Não tem líder. Então, hoje a gente vê uma geração dona de si. Né? Uma geração que eu posso, eu faço e eu consigo por mim mesmo. Não, é impossível você ter um ministério sem ter um pastor. E é interessante por quê? Porque a nossa geração, a geração Z, é uma geração que ela tem muita informação, né? Eu estava estudando, porque a gente que é líder, entrando nas crises, e caramba, tem que ter uma conexão, né? Tem que estudar sobre isso, eu vou estudar sobre as gerações. Eu sou de uma geração Y, que é uma que veio a mais, que já pegou o início aí de tudo isso, e tem gente que é da geração Z, que tem muita informação. Tipo, muitas vezes é discipulado pelo Douglas Gonçalves, que tá lá no meu YouTube. Poxa, ele prega legal. E infelizmente, eu não sei se tu gosta, mas tem umas que são discipuladas até pelo Pablo Massal, né? Misericórdia. Gente, Pablo Massal não é discipulador, ele nem é da igreja, nem é crente. Não confunda um coach com pastor, por favor. Não confunda. Né? Já tô lançando aqui a braba, né? Pelo amor de Deus. Mas é uma geração que tem muita informação e acaba que atrai tudo isso. Mas sabe qual é a fragilidade dessa geração? Ela precisa ser ouvida. Sim. Problemas emocionais, sim, problemas espirituais, e elas precisam ser trabalhadas. Então não adianta ter muita informação se você não tem alguém para te ouvir, para te ajudar, né? E muitas vezes não quer pedir ajuda porque acha que sabe demais. Então, alguns acham um caminho de pedir ajuda, de reconhecer e ver que precisam ser ali cuidados, discipulados, né? E certamente para viver o propósito de Deus. Então, isso aí é algo que está dentro da nossa geração, né? Nós passamos por isso. Eu, como líder, você também, né? Prega muito. Volto. Muito isso, né? E passa muita igreja. É algo que é necessário, né? Esse momento aí de aprender, de entender, de ter calma, de agir no momento certo. Né? A nossa geração, pastor, eu quero crer que é a geração do arrebatamento. Eu tenho o costume de dizer que se não for a minha geração, vai ser a geração dos meus filhos. Mas daí já não vai passar. Não vai passar. Você que lê a Bíblia, você entende sobre isso? Já tá chegando muito. Meu Deus. Se você vê 20 anos pra cá, meu Deus. Tecnologia que aumentou, já estão fazendo. Então, tudo tá se cumprindo, né?
a temperatura pelo nosso axila. Outro dia a gente já tá medindo a temperatura pela cabeça. Outro dia a gente já mede a temperatura Não, pelo paz, pulso. um dia desse me ofereceram E aí? um chip de saúde. Tá vendo? Vai ser implantado um chip de saúde Sim. e tal. Aí, pra que isso? Que eu... Aí, não, pra melhorar a tua glicose, pra melhorar isso, pra melhorar Jesus. aquilo. Aí eu falei, não, eu não prefiro, né? Não, Espera e um pouco. Olha só, pra você entender, a nossa geração é tão cheia de informação que acaba que ela não absorve aquilo que é o mais importante. Ela vai absorvendo tudo. Mas espera, eu não consigo fazer aquela assimilação do que é importante pra mim que vai me acrescentar. Eu tinha um líder que falava assim, ó, pega aquilo que presta e joga fora Sim. aquilo que não presta. Ah, mas é um pregador referência. Ok, ele erra. Mas Ele pega é humano, aquilo que né? é bom, que ele pegou um dia. Ele é humano, mas joga aquilo que O que não não pegou fora. tá na Bíblia, que não é... Isso. 1 Timóteo 4 fala que nos últimos tempos as pessoas pegariam o mestre para si mesmo. Sim. Então, isso está acontecendo hoje, porque, tipo, vai olhar, aquela pessoa fala o que eu quero ouvir, né? Hoje é hipergraça, né? Poxa, graça, hipergraça, ela perdoa tudo, eu posso fazer tudo, Jesus me ama e não há nada que eu faça de mais ou de menos. Ele vai fazer. Ele te ama, irmão, mas você tem que viver esse propósito, viver a palavra de Deus e tudo aquilo que não está pautado na palavra de Deus está fora de contexto. Não, e hoje a gente vive aquela geração dos memes, né? Tava vendo até um meme agora, um dia desse, 2040, como é que não vai estar? Se chegar até lá, Se chega até aquela lá. música lá, não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui. Em 2040 vai estar, eu quero deixar você ir, já não quero mais você aqui. Seja feita a minha vontade e que prevaleça a Mudou minha tudo, vontade. né? Então já não está muito longe disso acontecer, né, pastor? Felizmente. Mas é entender que a Bíblia fala em Timóteo não se afastar dessa doutrina, né? Em 1 Timóteo fala sobre isso. Não aparta-te dessa doutrina. Não aparta do que aquilo que foi declarado sobre a tua vida. Não te afasta daquilo que o pastor, aquilo que alguém te discipulou e falou, né? Nada contra os discipuladores da internet, mas não é comparado com o discipulador via aqui, ó. Não é online. Aquele que sabe todos os problemas. Cara, aquele que tá todo dia, né, pagando preço pela tua vida, orando e sabe os problemas. Isso. E hoje, voltando um pouquinho para a questão do chamado missionário, a urbanização ali, pastor, foi onde eu consegui identificar isso. Nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de alguém que nos direcione ao propósito. Sim. E como missionário, eu estava apenas trazendo alguém para dentro da igreja, né? E o pastor, ele vinha, apacentava as ovelhas. Porque pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Tenho sempre o costume de dizer isso. Tem hoje ovelhas dentro da igreja que indagam com o pastor e dizem, você tem que gerar ovelha. Não, pera, eu gerei você para você gerar alguém. Entende? Tem então, que criar essa cadeia, isso, né? Isso mesmo, eu gerei um, e esse um vira 1000 e 100 por um na minha presença. Então é algo muito interessante. Quando nós falamos da missão urbana, foi essa questão, por que eu abordei a missão urbana? Porque é justamente isso que as nossas igrejas hoje ela precisa entender. Se uma igreja não tem um chamado missionário, pastor, ela está fora da presença. É verdade. Porque como nós vamos conseguir alguém para a igreja se eu não tenho um departamento de missão dentro da minha igreja? E hoje as igrejas elas clamam por esse departamento de missão. Porque chega uma hora em que aquilo ali é indagado. Eu não tenho um departamento de missão na minha igreja, isso aqui indagou, já era. Vai chegar uma hora que você olha, não tem mais ninguém novo na igreja, vai ser sempre aquela mesmice de pessoas. Não tem crescimento, não tem nada. Parou ali, já deu. Aqui já tá bom. Uma igreja como Elisa não é uma igreja, né? Porque não tá vivendo a comissão na ID. Isso mesmo. E sempre quando a gente vai ministrar por aí, quando é missiologia, a gente aborda sobre isso, a gente vai em igrejas onde os pastores às vezes estão tão tristes. E eu falo sempre ao Senhor, me usa para esses pastores, onde eles estão cansados de pregar para uma geração e não ser ouvido também. E não ser ouvido, que eu digo, ele pregar e alguém não ouvir ele, aquilo que ele está abordando. E tem muitos pastores que já estão cansados disso. E quando eu chego numa igreja onde eu vou pregar, onde eu vejo que um pastor está cansado do seu chamado, está cansado da sua igreja local, eu inicio a ministração com uma oração.
E eu falo, Senhor, que essa oração aqui venha a ser tão forte ao ponto de animar esse pastor a voltar a viver uma nova essência. Não precisa nem pregar aqui agora, mas que apenas essa oração. E nesse processo de oração, entender também que ele precisa ser ouvido e que ele precisa de cura também, né? E hoje, como eu havia dito, a gente entra dentro das igrejas que não tem esse departamento de missões, a gente vê os pastores entristecidos com isso e pedindo ajuda. Hoje tem pastores que entram em contato com outros pastores e dizem, eu preciso desse projeto que você tem dentro da sua igreja, traga para cá. Porque a igreja já tem 7 anos e não tem ninguém, entendeu? E hoje a gente vê essa dificuldade, essa debilidade na presença de Deus de algumas igrejas, né? Mas diante disso tudo, pastor, quando a gente entende o nosso propósito, eu sempre falo, Senhor, nos leve em lugares onde necessariamente precisam da tua presença. Onde necessariamente precisam desse anseio pela presença. E é isso. É verdade. E nessa época de... Pra gente encerrar. Nesse tempo aí que você tá vivendo nas missões, Deus fala com você tá em vários compromissos, né, de pregação, de missão. Às vezes, já para você tá numa outra cidade, vim para pregar em Manaus, né, no mesmo dia, tô pregando lá em Altaz, eu vou vir aqui, eu vou pregar. Eu falei, meu Deus, eu vou para a vigília depois. Eu falei, pronto, Jesus, sobre ela da força, sabedoria em nome de Jesus. Né? Você tem muitas experiências, né? E, tipo, conta algumas experiências, assim, uma experiência marcante, assim, que, uau, foi uma experiência que marcou tua vida. Foi. Tem várias, né? Eu sei que tem várias, mais uma, assim. A transcultural que a gente entra falando agora é aquela que eu saí da minha zona para entrar na zona de Deus. Para entrar onde ninguém nunca foi e entrou. E abrir, assim, um círculo de oração onde não tinha nada. Entrar numa comunidade onde as pessoas olham para você assim, com cara fechada e dizem, ai, o que essa menina tá fazendo aqui? Ela tem 22 anos de idade. Não sabe de nada. Não sabe de nada. E você pastor sofre também. Pastor, eu deixei até a barba crescer. Acho que o pessoal respeita. Cabelo branco. Não, e tá você ficando olhar... aqui um negócio assim, meio sem. E mas você vida, olhar, irmão. Pastor, e você olhar e dizer assim, Senhor, e agora? A gente entrou numa comunidade dessa. Recentemente eu falei também num podcast sobre esse testemunho, ele é longo, mas eu vou resumir. A gente entrou numa comunidade indígena, onde estava definitivamente destruída ali por outros deuses. Infelizmente, eles estavam vivenciando algo que era a cultura deles. E levamos missionários, mais de 35 missionários em São Gabriel da Cachoeira, um pouquinho mais lá para dentro, né? E a tribo Yanomami, você não vai ver isso na internet. Você vai ver isso vivenciando experiência profética e missionária ali. E foi quando a gente entrou ali dentro, eles estavam bravos, com raiva, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Nós temos outros assuntos, entendeu? Nós não temos esse Deus que vocês têm. E a gente teve que criar ali métodos evangelísticos para entrar naquela comunidade. E ao ponto de conseguir ganhar o chefe da tribo, que é o cacique, para que ele viesse ali insinuar todos a também viver esse evangelho. Então, entramos com um grande barco na comunidade, já havia ido missionários lá. Quando entramos lá, eles tinham rituais muito macabros, porque o Yanomami, pastor, ele tem ainda aquela questão cultural dele, aquela religiosidade deles culturais antepassadas, eles são canibais. Então, eles usam o canibalismo ainda até hoje, nesse século aqui agora. Né? Aqui no Amazonas. Isso mesmo. Infelizmente, meu Deus! Ainda tem esse... Sério? Eu contei mais detalhadamente, tem no meu Instagram, contando essa experiência, que eu nunca tinha aberto a boca para falar sobre isso. Né? Eu vi uma coisa mais ou menos perto de São Gabriel da Cachoeira, sim, isso? No Alto Rio Solimões, no Alto Rio Solimões. E come aí, gente mesmo, assim? Sim, então a partir de 60 anos de idade lá, infelizmente, você já não serve mais para aquele povo. Se você já não tem ali mais movimentação, você já não serve mais. Para eles ali, você já é
como é que a gente... Um escarço da sociedade, não presta mais para servir na tribo. E a gente chegou lá, tinha um senhorzinho, acho que tinha, na nossa concepção, ele tinha, pela fisionomia, tinha uns 70 anos de idade. Mas eu acredito, como ele havia dito, em 64 anos de idade, né? E ali tinha médicos, enfermeiros, tudo ali, missionários que a gente caminhou até o campo missionário. E foi quando nós abordamos ali dentro aquele sonho. A primeira coisa que o cacique falou pra gente foi, você não pode, de forma nenhuma, dar qualquer tipo de comida pra ele, porque ele tá em processo. Só isso que ele falou. E o cacique, ele falava todas as línguas, entendeu? Ele tem que falar todas as línguas. Mas o restante da tribo falava etnias diferentes, né? Falava totalmente em outras... cultura dele é outra língua, né? E aí foi quando a gente colocava assim um pouquinho de arroz na colher, entregava lá rapidinho, voltava para ver se aquele homem sobrevivia, porque ele já estava em fase terminal. A gente olhava ele na rede lá dentro, estava em fase terminal. Até que uma determinada noite, estou resumindo o máximo aqui, determinada noite, aquele senhor, a gente no barco assim acima, aquele senhor, ele sai dali de dentro sendo carregado pelos indígenas. Eram 4 homens carregando aquele senhor e levam para trás da oca. Ali atrás, eu olho de cima, eu chamo o líder da missão e falo, tá acontecendo alguma coisa ali, eles estão carregando o senhorzinho lá para trás, né? E quando o líder da missão falou assim, deixa eles, a gente não pode se envolver em determinadas coisas, a gente tem que vivenciar aquilo, mas a gente não pode se envolver. E aí foi quando, felizmente, no outro dia, né, ou infelizmente também, no outro dia a gente acordou, eles estavam dançando ali ao redor de uma panela, né? E ao redor ali daquela panela, nós descemos, eles ficaram 24 horas dançando ao redor daquela panela. Essa foi uma das experiências mais marcantes que eu posso contar onde eu for. Essa foi uma das experiências que mais me marcou. E quando... Quem é que estava na panela? Nesse processo, a gente contou que é o fechamento, eles chamam de fechamento de portais. Para a gente é espiritual. Sim, abertura e fechamento dos portais celestiais, proféticos, né? E era engraçado, eles dançavam das 6, meia-noite, 3, 6, meia-noite. É assim, que é os portais, né? Quem não sabe, isso. 3 horas da manhã, 6 horas. Isso mesmo. Portais espirituais, né? E ali é onde o inimigo ele tem a prevalência ali para agir da forma que ele deseja, ainda mais quando dá legalidade para ele. Então, passaram-se essas 24 horas, quando foi no nosso segundo, digamos assim, no segundo dia desse acontecimento, nós descemos lá para baixo. Nesse momento, a gente não atrapalhou eles nem nada, a gente passou a observá-los e a orar. Nos 38 dias que nós estávamos sobre aquele lugar, a gente passou quase 12 dias de jejum e oração constante. Constante. Era jejum e oração mesmo. E foi ali, nesse processo, para Deus agir, intervir com aquilo. Quando descemos lá para baixo, nós sentamos ao redor, o chefe da tribo, né, o cacique chegou conosco e disse, vocês têm que participar daquilo que nós estamos aqui. Como é que eles falaram? Eles não falam cultuando, eles falam celebrando. Daquilo que nós estamos celebrando, né? Então, eles ali roda, dançando, nós não dançamos com eles, mas em compensação, pegou uma cuia daquela de tacacá, que só aqui em Manaus tem, e aí pegou aquela cuia e enfiou dentro daquela panela e foi passando para cada um que estava ao redor, sentado sobre aquele lugar, na areia mesmo, sim, a gente tudo sentado, não podia bater foto, não podia filmar, não podia fazer nada, era tudo muito proibido. Só para você ter noção, a gente tem fotos da entrada e da saída, mas lá dentro, só dentro do barco, mas não podia, dentro da oca, não podia, lá dentro do, como é que eu posso dizer, do ambiente deles não podia. E foi quando o pastor, aquela cuia foi passando e foi chegando, eu falei, agora, Senhor? Mas e Daniel não se corrompeu na Babilônia, assim que o pessoal fala, né? Mas e Paulo? Quando ele diz, me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. E pera, então, Senhor, eu vou ter que me fazer maluco aqui para ganhar esse povo. Olha, não acredito. 35 missionários sentados naquele lugar. Mais de 35 missionários, deve ter uns 37, 38 ali dentro. Sentado ao redor da mesa deles, né? Daquela panela, e aquela cuia começa a ser passada.
Chega no primeiro, no segundo, no terceiro, chegou em mim. Era um arroz horrível com gosto de fel no final. Sabe aquele mingau de arroz sem sal, sem açúcar, sem sal, sem nada? sem nada. Definitivamente só aquela calda branca melada de cima quando a gente vai fazer o arroz. Mas no final você sente aquele gosto amargo, como o fel do peixe. E ali, passando, eles queriam que a gente tomasse a segunda vez, eu já não aguentava mais. Eu disse, não, vou sair. E, tipo, você não pode se levantar, você tem que ficar lá. Então, eu chorando ali, eu disse, Senhor, para ganhar esse povo, eu preciso fazer isso, a gente precisa fazer isso. Então, é por isso que entra, pastor, aquilo que eu falei agora há pouco. Para você vivenciar um chamado missionário, você tem que ter um chamado missionário. Porque senão você não aguenta, né? E ali, quando terminou aquele ritual, eu chamo de ritual, quando terminou todo aquele ritual deles, ele simplesmente, o cacique sentou com a gente e começou. Aqui, para que o espírito do morto não pare sobre a tribo, é necessário fazer o abertura e fechamento dos portais, que eles chamam, né? E para que o espírito do morto não pare sobre esse lugar, é necessário fazer esse ritual. E ali, aquele homem morreu naquela noite e ele foi desossado. E ali, eles raspam, não é o osso que eles colocam lá dentro, mas eles raspam, como é que você pega um bombril? Obviamente que não é bombril lá, é alguma coisa como uma lixa, que é osso. Infelizmente, é desossado. E eles racham, começam agora a lixar aquele osso. Aquele pó, ele vai descendo sobre a panela e ali é feito aquele ritual. E a gente não sabia até ele contar. Ele esperou a gente participar para depois contar. Então, tinha missionário já caindo enfermo no outro dia. Então, eu cheguei em Manaus já morrendo da vida. Cheguei com infecção intestinal. Mas calma aí, porque não foi só isso. Porque teve um propósito. Como assim? Você foi lá para comer morto e não teve nada? E não teve nada? Meu Deus. Só para você ter noção. Eles testaram a gente no ritual. Eles queriam saber se nós estávamos com ele também. Que é uma tribo onde você não vai ver eles como humanos. Você vê eles como animais. Verdade. Você olha assim, você olha e diz assim, é comparado como a Bíblia diz que ele compara aquela mulher com um cachorro. A gente comparou aquele homem, aqueles homens que estavam ali com cachorros também. E ali a gente chora no outro dia dentro do barco, é quando o chefe da tribo, eu sempre falo sobre isso, não tem só uma mulher. Ele tem mais de uma mulher. E uma das mulheres em que ele mais amava, ela estava com câncer. Mas ele não sabe o que é câncer. Ele foi até a gente e falou, ela espere sangue o tempo todo. O tempo todo. E não tinha mais resultado. Já tinham feito as rezas deles, não tinha mais resultado nenhum. Essa é a hora que a gente entrou. A gente foi até eles e perguntou, a gente tem um desafio a propor para o senhor. O nosso Deus, ele tem o poder de curar a sua esposa. E ele pegou e disse assim, eu não acredito no Deus de vocês. E foi quando a gente conversou com ele, disse assim, a gente pode crer que Deus, ele pode curar. E se Deus curar a sua esposa, o senhor passa a, como é que eu posso dizer, a adorá-lo? Você passa a exaltá-lo? Você passa a conhecer quem ele é? E ele, sem fé nenhuma, sem nada, não queria nada, mas queria uma cura. Ele disse assim, vamos lá. Desafio feito. É aquela hora que Elias olha para o céu e diz, Senhor, manda fogo desse negócio. Só sei que a gente orou a noite inteira naquele dia dentro daquele barco, dizendo, agora a gente precisa da tua ajuda, faça alguma coisa, porque como missionário nós não fazemos nada, como Hannah não fazemos nada. O que a gente vai fazer, Senhor, agora? A gente fez um desafio e agora? O que tem que ser feito? Deus já sabia o que fazer. Passou ali 2, 3 dias, aquele homem corre até o barco onde estavam os missionários. Nós não dormíamos junto com eles, Deus me livre. Não dormíamos, é um perigo. Um pouco de sabedoria, né? E aí foi quando ele correu até o barco, chamando o líder da missão, né? Os missionários da Jocum estavam conosco. Chamaram. E eu falei, meu Deus, ele está gritando ali embaixo. Ele disse, está acontecendo alguma coisa com ela lá dentro. Aquela mulher expeliu um câncer pela boca. Pasme. Aquela mulher foi curada naquele dia, numa manhã de quarta-feira.
Naquela manhã de quarta-feira, aquela mulher foi curada. Mas ela estava debilitada. É a hora que o médico entra. Tínhamos médico, é a hora que o enfermeiro, o médico vai entrar. E todos os cuidados da enfermagem ali naquele momento. E quando foi... A gente veio para Manaus para fazer o exame daquela mulher, tudo, a gente coletou tudo dela. E foi diagnosticado a cura sobre ela. Ela não tinha nada mais. E ali nesse processo que nós estávamos lá, pastor, para me finalizar a minha fala, aquela mulher, ela simplesmente chorando de joelho, aquele homem grita, dizendo: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber quem é esse Deus de vocês, esse Deus dos loucos, ele fala. Esse Deus aqui no qual é muito maluco. E agora? Porque o Deus deles é o céu, o Deus dele é a terra, o Deus dele é o mar, o Deus dele é o rio, é o sol, é a árvore que está bem ali. Esse é o Deus dele. É aquela tribo onde você olha assim, olha que legal esse copo, é meu Deus agora. Como o povo do Egito, né? E é engraçado que ali naquele dia, o legal é de você pegar o chefe da tribo, todo mundo. Não pode ficar um de fora. Todos foram convertidos. E hoje, graças a Deus, a gente tem contatos. Uma tribo onde era cannibalista. Uma tribo onde era definitivamente alojada pelo inimigo. Foi onde Deus construiu algo novo sobre aquele lugar. Tão longe, na botinha do mapa, São Gabriel da Cachoeira. Mas foi onde Deus agiu e fez uma grande transformação. Essa foi uma das missões mais impactantes da minha vida. Meu Deus, foi impactante mesmo. Estou impactado só de ver. Só de ouvir aqui. Foi forte mesmo. Meu Deus. Mas Deus, ele foi glorificado, né? Através no final de tudo isso. No final de tudo isso. E, pastor, o senhor fez uma pergunta sobre o cotidiano. Quando eu olho para isso que aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, eu falo: Senhor, nada que eu faça impeça de fazer tua obra. De segunda a sábado eu trabalho, sábado até meio-dia ainda. Quando é de noite eu estou em ministração na igreja, quando é de domingo eu estou na missão. Aí quando eu não trabalho aos sábados é quando eu pego a missão extensa, onde eu fico sexta, sábado e domingo na missão. E eu sempre tenho o costume de dizer que eu troco qualquer altar por um campo missionário ribeirinho, ou seja, qualquer outro campo que o Senhor nos enviar. Mas por amor de uma alma, quando você entende, você que tem um chamado missionário, você que quer ter um chamado missionário, quando você entende sobre esse processo e você fala: eu tenho amor por uma alma, você entende que esse é o chamado de Deus para sua vida, você pode estar olhando alguém lá na beira da rua, mas você diz assim: tem alguma coisa diferente naquele homem e alguma coisa pode sair dali. Então, ser missionário é ter um chamado para amar vidas. E é isso. É forte, né? Viva o seu chamado. Como estava falando, I have a mission. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão. Amém? Tem alguns comentários aqui e se tu conhecer, tu dá um alô. Eu vou ler aqui. Se tu quiser dar, tu tá acompanhando aí, né? Sim. Pode dar um alô aí. Então, o pastor Márcio, a paz do Senhor, tá ligadinho com a gente. Tiago Rodrigues, conhece? Tiago Rodrigues. Grande mulher de Deus, Deus abençoe a missionária Hannah. Possa ser do Instagram, né? Tiago Rodrigues. Vitor R. Também, possa ser do Instagram. César Botelha, esse aqui é teu pai, ó. Essa é minha filha. Que ele tava assistindo, ó. Deus abençoe. Oriene Martins, pai de ser missionária. Alex Garcia Nunes, show. Alex da Vaso Church. Isso. Isaac Machado. Pastor Isaac. Pastor Isaac. Mamãe também tá aqui. Gabriele Rodrigues está aqui. Jaciara Gomes. Dicilene, a tua mãe, é? Não, não Dicilene Batalha. Dicilene é tia. Oi? Ela falou minha filha que eu... O Dani Gomes, que você esteve lá no Papo Cast, tá aqui com a gente. O Dani chorou nesse testemunho. Ele foi um comercial que ele já tava lá dentro, meu Deus. Estruturado. Forte demais. Ele tem um podcast no mesmo horário. Eu sempre faço mais cedo, né? Porque para te receber é um meio de horário para poder você estar aqui, né? O Cleuton Júnior, pai do Senhor. Cleuton, da Vaso Church, do Jorge Teixeira. Elison Ferreira. Deus abençoe. Carol Nóbrega, que é uma seguidora tua aí também. Carolzinha daqui, né? Líder de dança.
Pastor Elias Coutinho, da Madureira, Deus abençoe. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Márcia Firmo. Minha mãe. Sua mãe? Um abraço, mãe da Hannah. Pastora Elisângela está aqui também. Bruna Luana, né? Hannah é um sinônimo de referência, de luta e vitória, como já diz o seu nome. Glória a Deus. Filha de Deus, usada e espelho para muitos jovens. Glória a Deus, Bruna. Laurian. Lourian é o intérprete da nossa igreja. Aonde a gente vai, ele vai estar acompanhando ali para interpretar quando tem outras línguas, ele está ali para isso. Nossa igreja, né, o senhor conhece, ela é uma base missionária aqui em Manaus, que é estendida nos ribeirinhos. Leite, né? Pastor Leite, pastora Cíntia, é estendida nos ribeirinhos daqui da Amazônia. Nós não temos a segunda igreja filial, alguma coisa assim, mas as nossas filiais são todas nos ribeirinhos. Sim. Nos 4 cantos da Amazônia tem uma MCT, um flutuante da MCT. Olha aí, domingo agora nós temos, já deixo o convite para vocês. Sim. Domingo agora nós temos a missão Manaquiri, a abertura da nossa base missionária lá. Vai ser uma missão de extensão, né? Vai ser de dia? Vai ser domingo. A gente vai sair 4 da manhã daqui, de Manaus, e a gente volta mais tarde às 9 horas da noite. Vamos lá, amor. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Vamos lá. Aí a gente vai 4 horas da manhã e volta. Tem todo o auxílio para vocês darem lá. Eu quero me encaixar, por exemplo, lá na parte da saúde. É encaixado lá. Eu quero simplesmente me encaixar na parte das crianças. A gente encaixa vocês. Missionária Marjorie também, que é uma grande referência aqui, a filha dos pastores. A Marjorie Leite, né? Marjorie Leite, né? É onde ela está na direção de tudo isso. E é só mandar mensagem que já está aberto aí para vocês irem conosco nesse domingo. Amém. Vai ser uma missão corrida e cansativa, mas vai ser prazerosa. Vai ser bênção. Então, todos que estavam aqui com a gente, muito obrigado por ter participado desse podcast abençoado. E como a gente veio, Ana, a gente tem nesse mês aí todo voltado para missões, a gente está arrecadando, a gente ajuda um parceiro do MUD, que é uma casa de reabilitação, o pastor Carlos Eduardo, a gente vai ajudar lá, o pessoal da comunidade aqui, que a gente já tem cadastro, e também, futuramente também, fazer uma viagem missionária para abençoar algumas comunidades, e a gente está arrecadando. Ano passado a gente arrecadou 2 toneladas de alimento, né? E esse mês voltado, mês de julho, é voltado para essa missão. Então a gente faz bazar, a gente faz evento, esse evento que nós fizemos aí da conferência foi voltado aí para as missões com jovens, glória a Deus, né? Eu vou convidar alguns jovens para ir nessa missão aí. E a gente está arrecadando em tudo isso para abençoar. Então nós temos que viver essa missão, né? Ajudar o necessitado, ajudar os nossos irmãos e fazer parte da igreja, né? Isso. Que a igreja é isso. Nós nascemos a igreja, ser igreja é viver isso. Né, o ID do Senhor. E, como já falei, admiro muito o seu trabalho, você viu esse ministério com intensidade e é lindo, continue fazendo isso, porque eu sei que você faz com todo o amor, porque não tem como não fazer isso com amor e com toda a entrega que você faz. Amém? Né? Admiro por causa disso, né? E todos aqui gostam de você, amam você, os jovens da Imune também. Quando eu falo que é a Hannah, todo mundo... A Hannah vem aqui na igreja, todo mundo... Glória a Deus. Então, continue assim, que Deus te fortaleça cada dia mais. Eu quero orar pela tua vida agora. Amém. Que o Senhor venha te fortalecer a cada dia e você a cada dia cresça na presença do Senhor, vivendo esse chamado maravilhoso. Se eu posso te levar os confins da terra. Glória em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai querido e Pai amado, todo-poderoso, aqui em tua presença, Pai, eu oro pela vida da missionária Hannah, Senhor, que o Senhor venha abençoá-la, guardá-la, Pai, protegê-la, direcioná-la a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, e tudo que ela fizer, e onde ela colocar os seus pés, que o Senhor esteja lá abençoando, que a sua glória resplandeça através da vida dela, do seu ministério, e que muitas vidas se rendam a Ti e sejam transformadas. É isso que eu te peço e te agradeço.
fortalece, anima todos os dias, Senhor, porque esse propósito que o Senhor tem na vida dela foi algo dos céus que o Senhor entregou, porque o Senhor sabe e conhece o seu coração. Que o Senhor venha abençoá-la cada dia, tanto ela quanto o seu ministério, quanto a sua igreja e todos que vivem esse propósito em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo convite. A nossa pastora também está aqui. Obrigada aos nossos amigos que compartilharam e também estavam aqui online junto com a gente. Que Deus continue abençoando a Imunicast, trazendo pessoas de referência aqui sobre esse lugar e principalmente a igreja de vocês. Vocês são pastores de referências também para a nossa geração. E é isso. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma sobrenatural. A nossa igreja está de portas abertas para recebê-los. Amém. E também a nossa comunidade Agrovila está de portas abertas para recebê-los também em missões. Quando quiserem ir lá, nós abordamos mais de 10 comunidades. Quero visitar uma, só é avisar. A gente tem a lancha da igreja, buscamos, tem tudo direitinho para receber vocês. E fechando com uma frase que eu tenho costume de dizer: seja íntimo de Deus e você terá acesso aos segredos de Deus. Então é isso, pastor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Não esquece, compartilha esse podcast aí com... Ainda dá tempo, ele vai ficar online aqui para você ser abençoado, através do testemunho da missionária Hannah. E leve essa mensagem também, porque tem muita gente, Hannah, que quer viver isso, não sabe como. Você só precisa de uma atitude, que é ir. E ou um lugar, procurar um lugar, uma igreja que viva isso e você esteja aí disposto, né? Mas tenho certeza que Deus ele vai te direcionar. Amém? Compartilha, se inscreve no canal, acione o sininho para não perder nada e seja mais do que abençoado em nome de Jesus, porque Cristo vive. A gente fala glória junto, tá? Cristo vive, o seu nome é glória. Deus abençoe em nome de Jesus.